Olá, Deus! Olá, filha. Como foi seu dia? Deus, meu dia hoje foi legal. Foi legal. Foi bom, foi... Não, Deus, na verdade foi mais ou menos. Eu fiz tantas coisas, mas Deus, eu não queria falar sobre isso hoje. Eu queria te fazer uma pergunta, Então fale. Pode começar. mas eu fico com receio. Eu não sei se o Senhor vai entender minha pergunta. Pergunta. Deus, é que é assim. Eu queria saber uma coisa. Eu queria saber por que eu não cresço na minha vida. Sabe, eu queria saber por que eu não vivo coisas extraordinárias. Eu queria saber por que eu não vivo coisas grandiosas como fulano do meu lado vive. Porque eu só vejo os outros vivendo aquilo que o Senhor tem. E eu acabo, sei lá, eu só fico aqui na minha. Não acontece nada comigo. Filha, o qual você confia em mim? Jesus, é claro que eu confio muito em você. Confia bastante? Bastante. Assim, acontece o seguinte, eu confio no Senhor. É que às vezes, Deus, acontece que não tem como confiar, não tem. Por que não? Porque eu sou insegura. Eu não sei o que vai acontecer depois. É que você diz, confia nisso, confia naquilo. Só que não é tão simples, Deus. Eu não consigo. Eu não sei, eu não me sinto segura. Não me sinto. Sabe, isso é um medo. Isso é um medo em sua vida. Então saiba que eu tiro esse medo dentro de você. Entenda isso que, assim como eu tirei de várias pessoas, de muitas pessoas, Não, eu tiro Deus, o medo de você. não, comigo é diferente. Eu tenho muito medo mesmo. Mas eu tiro todo medo. É que o Senhor não entende. É que às vezes o Senhor diz, faz isso. Eu fico tão insegura, eu tenho tanto medo de fazer, que eu não consigo fazer. Então confia em mim. Se fosse tão simples. Sabe o que acontece? Eu tenho medo das coisas darem errado. Eu tenho medo do próximo passo, sei lá o que vai acontecer. É uma insegurança. Eu tenho medo das coisas darem errado. Mas eu já disse, eu tiro todo esse medo. Deus. Mas também o Senhor não sabe como é meu dia. Às vezes é tão cansativo. O cansaço é tão grande na minha vida. O Senhor já se sentiu cansado? Se não, eu já me senti muito cansada. E eu não consigo fazer as coisas quando eu estou cansada. Sabe, eu convido a todos que estão cansados e sobrecarregados a virem até mim, porque eu tirarei todo esse jugo pesado de você e colocarei o meu, que é leve, que é suave. Mas Deus, é que são tantas coisas, sabe? É o trabalho que me suga, é muita coisa, sabe? É a minha escola que me suga, é a minha casa que acontece isso, e eu acabo ficando cansada de todas essas coisas. Faz isso, faz aquilo, no final eu não tenho tempo de nada. Eu não sei nem o que é ter tempo mais. Mas saiba que eu tiro todo esse peso de você. Eu não vim para te dar um jugo pesado, eu vim para te dar o meu jugo que é leve e que é suave. Deus, é que é tão difícil acreditar, sabe? Às vezes eu não consigo. Eu não consigo porque eu acho que para as outras pessoas é mais fácil. Eu não sei, talvez seja meu coração, o jeito que o meu coração é. Eu não sei se eu tenho buscado da maneira certa, mas sei lá, às vezes eu acho que eu te busco já o necessário, sabe? O como você acha que você me busca? Eu acho que eu te busco na medida certa. Na medida certa? É que é assim, Deus. Tudo bem, às vezes eu esqueço do meu TSD. Tá bom, eu confesso. Tem vezes que o meu dia é tão corrido que eu acabo não orando. São tantas coisas que, sei lá, acontece que não tenho tempo às vezes. Mas só às vezes, as outras eu falo com o Senhor também. Sabe, é necessário que você me busque. Sabe, buscar-me-eis e que achareis. E quando me buscares com todo o seu coração. E que seu coração não possa estar só em todas as coisas do que você pensa diariamente no mundo e tudo mais. Deixa aquilo lá.
mas pegue, tira um tempo comigo, vá, entre no seu quarto, feche a porta. Porque o Deus que te vê em secreto, te revelará publicamente. Eu sei, Deus, que eu deveria deixar essas coisas. E eu quero viver coisas extraordinárias com você. Mas, eu queria vir para o culto. Mas às vezes meus amigos me chamam para sair. Como é que eu vou dizer não para eles? Aí as outras vezes eu quero ir para a cela, mas meus pais não deixam. Às vezes eu quero fazer. Tem os cultos online, mas às vezes dá uma preguiça tão grande, é tão chato, tão sem graça. Mas às vezes eu tento, mas é muito ruim, Senhor. Chega de desculpinhas. Não, Deus, mas não são só desculpinhas. São desculpinhas. Sabe, eu tiro a insegurança, eu tiro o medo, eu tiro todo o cansaço, eu transformo corações tirando toda a frieza. O Senhor pode fazer essas coisas por mim? Posso. Mas como é que eu vou sair disso? Eu não sei. Você tem que me buscar. Porque você me buscando, você terá o seu coração transformado. Tá bom, Deus, eu quero ter. Eu quero parar de ter essa visão tão limitada. Para então viver coisas extraordinárias com você, sim. Eu vou tentar e vou conseguir. Amém, galera? Deram para se situar um pouquinho? Deixa só a gente organizar aqui um pouco. Agora sim. Amém? Deram para entender um pouquinho dessa encenação que a gente fez agora? Sabe, esse diálogo entre uma pessoa e Deus, falando sobre essas coisas, eu quis abordar muito o nosso cotidiano. Júlia, sobre o quê? Lembram da frase que eu falei com vocês no início? Júlia, qual? Nós nos limitamos e barramos o agir de Deus nas nossas vidas. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. De onde você está aí em casa? Sabe, você querer que Deus tem coisas extraordinárias para você? Eu creio para a minha vida e tomo posse. Você crê que os planos de Deus para a sua vida são grandes? Crê? Para isso, vamos abrir nossa Bíblia lá em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Vou ler para vocês, diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperareis. Olha só, Deus sabe os planos que Ele tem para a nossa vida. E olha, entenda, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida supera qualquer coisa que a gente possa pensar. Que às vezes a gente pensa, eu creio que o que Deus tem para a minha vida é muito grande. A gente consegue pensar, mas além disso, o Senhor supera. O Senhor supera os nossos pensamentos, porque é muito maior do que o que a gente pode pensar. É aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, são tantas coisas, são tantas experiências, meus amados e minhas amadas, que o Senhor tem para viver com a gente.
São tantas coisas que Ele quer que a gente viva, que a gente passe, para que a gente tenha testemunhos também. E para que a gente possa sentir e viver juntamente com Ele. Sabe, entenda isso. Não tire da sua mente coisas grandiosas o Senhor tem para as nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio. Mas olha só, não é sobre isso essa noite. Você já entendeu que o que Deus tem para você é grande, certo? Mas muitas vezes acontece que a gente não vive aquilo que o Senhor tem para a gente. Às vezes a gente lê um versículo e diz, olha, Deus tem planos para mim, e eu creio. Só que a gente acaba não vivendo aquilo que Deus tem para a gente. Sabe, aqueles planos que o Senhor tem para a gente, sabe aquelas coisas que Ele quer derramar sobre a nossa vida? Muitas vezes a gente não vive. A gente deixa de ter experiências com o Senhor. A gente deixa de viver a vontade que o Senhor tem para a gente. Mas, Júlia, por quê? Por que às vezes eu deixo de viver essas coisas que Deus tem para mim? Você não disse que são tantas? São tantas, meus amados. Coisas que Deus tem para a gente. Só que sabe o que às vezes a gente acaba fazendo? A gente acaba se limitando. E barrando o agir de Deus nas nossas vidas. Júlia, como assim? Como que eu me limito? Olha só. Nós, eu, você, somos seres humanos falhos, imperfeitos. Nós somos pecadores, somos. E nós temos uma mania. Nós temos um jeito feio de fazer algumas coisas. Sabe o que é? Retroceder. Nós temos a mania de voltar atrás. Nós temos a mania de paralisar, de parar e desistir. Então, a gente acaba se limitando, porque a nossa visão está limitada. A gente não consegue ver além. A gente só vê aquilo que está na nossa frente e pronto. E ainda questiona. A gente acaba vivendo nisso. Só que a questão é, sabe, tem situações que é necessário a gente dar um passo à frente para poder viver. Só que sabe o que acontece e a gente faz? A gente não dá o próximo passo. Sabe, para você entender, Deus tem isso para você. Só que você tem que caminhar até lá. Só que você sabe que no final desse caminho vai ter algo para você. Algo que Deus vai derramar, algo que você quer viver, não sei. Mas tem uma experiência extraordinária para você. Só que você precisa percorrer esse caminho. E a gente sabe disso. Mas às vezes a gente fica, sabe o quê? Paralisado. Às vezes no lugar da gente ir para frente, caminhar para dizer eu quero viver isso, a gente acaba e fica parado na nossa. Ou a gente volta atrás e desiste. E a questão é essa. A gente sabe que Deus tem coisas grandes para a gente. A gente sabe, como o nosso tema esse ano, que Deus tem algo novo sobre as nossas vidas. Nós sabemos. Só que a gente não vive, porque nós nos limitamos. Nós limitamos a nossa visão, nós limitamos a nossa vida. Nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Como eu te disse, tem isso, mas você precisa percorrer o caminho. E nesse caminho, sabe quem é que vai trilhar? Você. Sabe, outra pessoa não pode trilhar o meu caminho. Sou eu que preciso dar o primeiro passo. Sou eu que preciso enfrentar as coisas. E é por isso que a gente às vezes não consegue. Porque nós não fazemos aquilo que é necessário. Às vezes a gente não segue o caminho que é para seguir. Às vezes a gente não dá o primeiro passo para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E quando a gente não dá esse passo, olha só, a gente quando não dá o passo seguinte, nós impedimos o agir de Deus. Sabe, nós impedimos o que era grandioso que ia acontecer nas nossas vidas. Sabe por quê? Às vezes, olha só, Deus tem algo para você. Só que às vezes a gente olha só para uma coisa.
Às vezes a gente olha só para o nosso medo, às vezes a gente olha só para a situação e acaba ficando limitado. E quando nós nos limitamos, a gente não vive aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Júlia, certo, eu entendi. Às vezes eu me limito e acabo não vivendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Já aconteceu com vocês? Comigo já. Já aconteceu contigo? Comigo também. Já? Ah, se já aconteceu. Às vezes, eu disse, a gente tem essa mania feia de ter uma visão limitada sobre algumas coisas. A gente olha para um lugar e só enxerga aquilo. Às vezes a gente não enxerga o que tem por trás daquilo, ou não enxerga o que está na nossa frente. Sabe, se tem um muro, não enxergue só o muro. Procure uma maneira de ultrapassá-lo. Não fique parado usando, porque tem um muro na minha frente, certo? Então vai, passa por cima, sei lá, derruba, faz o que for necessário, mas não fica parado. Não fica nessa visão tão limitada. E é o que eu disse, eu creio que não seja só eu ou só David que já tenha feito isso. Acho que mais pessoas tenham feito isso cada um de vocês, assim como eu também fiz. Aí essa é a questão que entra agora a parte da encenação. Vocês lembram do início, quem estava no início? O que é que aconteceu? O diálogo que aconteceu entre uma pessoa e Deus? Situar vocês? Como eu estava falando, gente, às vezes nós nos limitamos e nos impedimos de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Júlia, mas como assim? O que é que eu faço para impedir que o Senhor haja? O que é que eu faço para me limitar tanto? Essa é a parte que entra a encenação. Primeira coisa que aconteceu no diálogo foi que a pessoa perguntou, Deus, por que eu não cresço? Por que eu não tenho experiências com o Senhor? Sabe por que fulano vive coisas extraordinárias e eu não? E às vezes a gente se pergunta isso. Por que David vive isso e eu não? Por que fulano vive isso e eu não? Por que Deus derrama sobre fulano e não sobre mim? Não se trata disso. Primeiro, porque nós temos uma visão limitada. Júlia, como é que eu me limito? Primeira, usando a insegurança, que foi o que a gente falou no diálogo. Sabe, nós nos limitamos, jovens, com a primeira coisa, com a nossa insegurança. Às vezes a gente não se sente seguro sobre algumas situações e a gente acaba parando ou retrocedendo. Sabe, Deus diz, vai, faz isso. Aí você fica, será que foi Deus que falou comigo? Já aconteceu? Cara, eu posso contar até uma experiência, né, que teve um culto lá no Caldeirão, né, e a gente foi para esse culto, tudo mais, aí depois desse culto teve uma vigília, né, o pessoal de Araçatuba estava aqui, a gente foi lá para essa vigília, né, os líderes e tudo mais, nesse tempo eu não era nem líder ainda, e estava lá junto com a galera, aí o fogo do Senhor lá naquele lugar, aí pá, aí o Senhor fala o seguinte para mim, fala isso no microfone, para eles saberem que eu sou com a vida deles. Aí eu comecei a falar assim, Jesus, cara, se isso daqui for do Senhor mesmo, então que eu possa sentir algo, alguma coisa assim, que eu possa sentir para mim, um toque para mim mesmo, né? E foi aí que eu sabia que era a voz do Senhor, mas para mim eu precisava sentir algo para mim poder ir, sabe? E eu fiquei paralisado, eu fiquei parado, né? E tipo, eu não deixei Jesus me usar naquele lugar. Eu deixei essa barreira ficar nessa barreira mesmo. Eu olhei assim, cara, eu perdi de ter falado de Jesus para a vida daquelas pessoas. Né? Você poderia ter vivido uma experiência extraordinária? Poderia bastante. E ainda no outro dia, né, eu fui lá pro doutor, chegando lá, né, ele olhou na bilota dos meus olhos e ainda perguntou, por que você ficou calado? Eu meio que dei aquela, oxe, como assim? Por que eu fiquei calado?
Aí ele respondeu, sim, você ficou calado ontem lá na vigília, Deus falou algo para você falar e você não foi lá e não falou. Aí eu falei, é mesmo. E aí a partir de hoje, assim, quando Deus toca assim, já eu falo assim, pai, eu não quero perder isso não, deixa eu ir logo falar. Essa é a questão. Deus, eu não quero perder isso. Só que muitas vezes, assim como aconteceu, a gente perde de viver aquilo que Deus tem para nós por causa da insegurança. E como eu falei, esse exemplo, Deus manda a gente fazer uma coisa e por causa da insegurança a gente não faz. Porque a gente pergunta, será se é de Deus? Será? Essa é a questão. Aprenda a discernir se é a voz de Deus. Sabe, aprenda a ouvir a voz de Deus, que você vai saber se é dele ou não. Se é do Senhor ou se é do seu coração. Mas você aprende ouvindo a voz de Deus, se tornando constante. Assim, não tem como confundir. Assim, apesar da insegurança, dá para seguir em frente. E com essa insegurança, as dúvidas vêm. Os questionamentos vêm. As dificuldades causadas por isso acabam surgindo. Porque a gente pergunta, mas será que Deus está comigo? Mas será que eu não vou fazer isso só? Será que é Deus? Será que Ele realmente mandou eu fazer isso? Sabe, são essas dúvidas, esses questionamentos que geram insegurança na gente. E por causa dessa insegurança, dessa visão limitada a ser insegura, a gente para e deixa de viver algo que Deus tinha para a gente. Eu creio que naquele dia Deus queria usar você. Ele tinha uma experiência para você. Mas por causa da sua insegurança, você não viveu. E assim com David, assim comigo, não sei se já aconteceu com você. Mas olha só, essa primeira coisa, a insegurança. Nós nos limitamos à nossa insegurança. Segunda coisa, Júlia, foi falado no nosso diálogo. Às vezes a gente sente medo. Às vezes provém até da insegurança. Mas a gente sente medo de seguir em frente. Foi o que a gente acabou falando no diálogo. Eu usei até a frase, Deus, eu tenho medo das coisas darem errado. Eu tenho medo das coisas, não sair como eu planejo. E com esse medo, a gente acaba não fazendo as coisas. Sabe, se Deus estiver na situação, e se você estiver com medo, deixa eu dizer uma coisa, vai com medo mesmo, tá certo? Essa é a questão. Se tem algo para fazer, você está com medo, faça com medo, porque o Senhor não nos deixa só. Então, essa é a questão. Ele tira o nosso medo, assim como falamos no nosso diálogo. Deus, às vezes eu sinto tanto medo. Às vezes eu não sei como fazer as coisas. E essa é a questão onde entra o Senhor. Ele nos tira todo o medo. Ele vem e tira a insegurança, tira o medo, para que a gente não se limite a essas coisas. E a terceira coisa foi o cansaço. Vocês até ouviram essa semana sobre cansaço na célula. E acho que aprenderam sim. Mas olha só, a terceira coisa que nos limita e não nos permite viver aquilo que Deus tem para a nossa vida é o cansaço. Porque assim como eu falei no diálogo com Deus, eu não sei como é a sua vida. Eu não sei se você trabalha, ou se você estuda, ou se você fica dentro de casa. Eu não sei. Mas se você tem uma vida corrida, se você tem muitas coisas para fazer, e acaba que no final do dia você não tem tirado nem seu TSD, e está cansado demais para tirar seu TSD, então você deixa para amanhã. Amanhã eu falo com Deus. Estou tão cansada hoje, foi tão corrido. Amanhã eu falo. Chega amanhã, é outra correria a vida. E você deixa para depois. Você deixa para depois, para depois. Até que acontece o quarto ponto, a frieza espiritual. Por causa do nosso cansaço, a gente não cria uma intimidade com o Senhor. Como, Júlia, essa intimidade, o seu TSD em casa? Às vezes, por causa do cansaço, a gente deixa para depois. É como se a gente tivesse dizendo, eu crio uma intimidade com o Senhor. Mas para criar uma intimidade com o Senhor, você precisa falar com Ele constantemente.
Então, amados, se você vive nessa correria, se você sente esse cansaço, olha só, deixa Deus carregar o fardo. Assim como a gente falou, não é fácil, não. Mas Jesus nunca disse que seria. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições. Então, sim, você vai passar por muitas coisas. Se você ainda não passou, saiba, tem muita coisa para você viver ainda. E sabe, são coisas que vão vir para te fazer parar. E vai bater o cansaço? Vai. Porque nós somos seres humanos, falhos e pecadores. Nós somos imperfeitos, então vai bater o cansaço, vai bater a vontade da gente parar. Mas olha, por experiência própria, não deixe o cansaço te fazer não ter um TSD com o Senhor. Por quê, Júlia? Porque vai gerar o quarto ponto que eu falei para vocês, a frieza espiritual. Porque se você não tem uma intimidade com o Senhor, você fica frio. É óbvio. Júlia, e também é um ponto muito, muito top, até de se falar que a relação sobre o cansaço. Que muitas pessoas acabam caindo por conta do cansaço. Acabam saindo da igreja por conta do cansaço. Né? A gente vê isso. Não, tá tudo mais, faz muita coisa do decorrer do dia. Faz 1000 coisas, aí quando acaba o dia, acaba nem fazendo, nem tirando 10 minutos com o Senhor, 5 minutos com o Senhor, falando com Ele. E nesses dias eu também passei um perrengue, né? Um perrengue muito, muito doido. Fiz tanta coisa no dia, né? E quando eu cheguei em casa, né, eu tava só pó. Você chega mesmo para capotar. Chegar, fazer ui, e pular em cima da cama e capotar. E aí o que aconteceu? O Senhor me incomodou para ir orar, né? E aí eu vou orar, eu tenho que ir. E eu acabei indo orar mesmo cansado. E tirando aquele tempo com o Senhor. E o Senhor ele me incomodou bastante para orar por uma vida. Eu estava lá orando. Mano, passei a madrugada toda orando, velho. Para você ver, para quem estava cansado, ao ponto de chegar só na cama e... Se empolgou, viu? Se empolguei. Mas é isso. E é onde muitas pessoas acabam caindo. Muitas pessoas... estou tão cansado hoje. Não, vou fazer o TSD. Ô Jesus, amanhã eu faço, eu vou dormir aqui. Então, em nome de Jesus, amém. Acaba caindo na cama, já ir deitar. E no outro dia, acaba também o quê? A mesma rotina e também acaba não fazendo. E isso acaba sendo o quê? Acaba sendo um hábito para a sua vida. E a gente tem que cortar esse hábito logo antes de iniciar. Porque quando esse hábito for iniciado, vai acontecer que você vai paralisado assim, ficando com uma frieza espiritual. Você vai, mano, sabe, o quão ruim é a pessoa viver sem Jesus, sabe? Isso é muito ruim. Tipo, para quem ora todos os dias, pegue um dia sem você orar para você ver como você fica. Pegue um dia sem você ir para o seu quarto e orar para você como você fica. Você fica pesado, né? Eu digo isso porque eu já passei por isso. Você fica como, sei lá, tipo, e a sua consciência falando, você tem que ir orar, né? E, mano, para você tirar todo esse peso aí, você tem que ir lá e orar mesmo, né? E a base de tudo isso, ir pro seu quarto, fechar a porta e, mano, e lá é você e Deus. Isso aí. Sabe, sobre esse ponto, não deixe que o cansaço te impeça de ter experiências com o Senhor. A gente estava aqui falando muito sobre o momento seu com Deus. Aí você às vezes pode pensar, mas é só o meu TSD. Mas olha só, pode acontecer experiências no seu TSD. É lá onde você vai criar um relacionamento com o Senhor. E é lá que Ele vai manifestar a glória dEle nas nossas vidas. Então não é só ir falar com o Senhor. Sabe, é também ter experiências com Deus. Então não deixe que o cansaço faça isso com você. E a última coisa que a gente acabou citando no diálogo foi as nossas desculpinhas. A mania que a gente tem. Às vezes, olha só, a gente deixa de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a gente vive dando desculpinhas. Como, Júlia? Às vezes Deus diz, fulano, olha, diz isso, diz aquilo, deixa eu te usar agora, e você
você diz, Deus, manda fulano fazer isso? Fulano é mais capacitado do que eu para fazer isso. Olha, se Deus falou com você é porque é para ser você e não fulano. Então deixa essa desculpinha de dar que não sou eu, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Se Deus falou com você é porque Ele quer usar você. E é uma das outras desculpas de tantas que a gente acaba dando para Deus. Às vezes eu digo, olha, deixa eu te usar. E a gente cria 1000 barreiras ao nosso lado para dizer, não, Deus, eu não. E quando a gente diz eu não, quando a gente acaba se sentindo inseguro para fazer as coisas, quando a gente está no medo, quando a gente se sente cansado e fica limitado naquela visão, a gente se limita ao nosso cansaço, ao nosso medo, nós não temos as experiências que o Senhor tem para a gente. Sabe aquele algo novo que o Senhor tem? Não idealize como só uma coisa que Deus vai fazer. Ele pode fazer, Ele pode derramar coisas novas na sua vida todo dia. Não é só algo, o pastor Edson diz, Deus tem algo para a sua vida, então eu vou idealizar isso como, sei lá, alguma coisa. Você cria na sua mente que é só uma coisa muito grande. Mas olha, Deus tem algo novo para a nossa vida, não só uma vez no ano, não só uma vez no mês. Ele quer ter constantemente. Ele sempre tem coisas para derramar na nossa vida. Nós que nos limitamos a dizer, Deus, eu estou cansado, a dizer, Deus, eu tenho medo, Deus, eu estou inseguro, Deus, eu não consigo. A gente se limita a dizer essas coisas e acaba perdendo ou impedindo que o Senhor haja nas nossas vidas. Júlia, acontece só com a gente? Será que já aconteceu com mais alguém na Bíblia? Com toda certeza. Olha só, deixa eu citar umas coisas para vocês que aconteceram. Primeiro eu vou dar 2 exemplos para vocês de pessoas que se limitaram e deixaram de viver o que o Senhor tinha para a vida delas. O primeiro está lá em Lucas 15. Deixa eu abrir aqui. Lucas 15, 22. Lucas 15, 27. Certo? Lê para vocês. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, olha só o que Deus diz. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Olha só. Primeira pessoa que se limitou, o irmão do filho pródigo. Júlia, a gente lê essa passagem, mas não vi que ele se limitou. Olha só, o irmão do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou para casa, o seu irmão ficou insatisfeito. E no diálogo que ele estava tendo com o seu pai, olha só o que o filho pergunta. Ele diz, Deus, eu trabalho para o Senhor há tantos anos, e nunca recebi um bezerro para matar e comer com os meus amigos. Aí vem o Senhor faz essas coisas. E às vezes acontece isso. O filho pródigo, ele se limitou a uma visão de escravo, a uma visão de funcionário, a uma visão de só servir e pronto. Ele se limitou a essa visão e esqueceu que além de servir, ele era filho também. Tanto que o pai fala, olha,
Eu não sei por que você está assim, porque todas as minhas coisas são tuas. E é isso que acontece com a gente. O Senhor é nosso Pai. Então o que Ele tem é nossa herança. Então o que é do Senhor é meu também. E às vezes a gente está aqui na casa do Senhor e a gente usa essa desculpa. Eu estou há tanto tempo na casa do Senhor e o Senhor nunca fez nada por mim. Olha só, com essa visão limitada. O irmão do filho pródigo deixou de viver tantas coisas porque ele estava limitado a uma visão de escravo. Eu estou aqui para isso, isso e isso. E ele esqueceu que ele era filho. Sabe, não esqueça que você não está só aqui. Você não existe só como servo, como funcionário na casa do Senhor. Você é filho de Deus. Não se esqueça disso. Não se limite a uma visão de escravo, porque Deus não te fez escravo, mas Ele te chama de filho, e o que é dele é teu. Então, se você está na casa do Senhor, o que Ele tem é seu, sim. Sabe, a segunda pessoa que se limitou, sabe quem foi? Tomé. Tomé, David. Ele se limitou e deixou tantas coisas. E a gente acaba falando, Tomé fez isso, Tomé fez aquilo, e tal, e ele não confiou, e ele não acreditou, e ele não fez isso. Mas olha só, muitas vezes, nós somos como Tomé. Um dia eu vi um vídeo que falava sobre isso. Sabe, às vezes a gente fala muito de Tomé, e às vezes a gente esquece que nós agimos como Tomé no nosso dia a dia. Sabe? Então, nessa visão limitada de servo, de escravo, há uma visão limitada de insegurança. Você deixa de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não se limite. Mas sabe, faça como outras duas pessoas. Deixa eu te dizer, duas pessoas. Paulo e Silas. Vocês já ouviram a história de Paulo e Silas? Sabe, uma vez esses dois camaradas foram presos. E naquela prisão, olha só, Paulo e Silas estavam presos. Mas sabe o que aconteceu? Eles começaram a cantar na prisão. Eles começaram a fazer um furdunço naquela prisão. E então o Senhor se manifestou naquele lugar. E essa é a questão. Não se limite só como o irmão do filho pródigo fez ou como Tomé fez. Mas sabe, faça como Paulo e Silas. Mesmo nós sendo pessoas limitadas, não se limite. Não impeça o agir de Deus na sua vida. Sabe, pare de fazer essas coisas. Pare de se limitar tanto, de se privar, de se fechar e de retroceder. Porque quando a gente faz isso, a gente esquece e não vive o que Deus tem para a nossa vida. Como eu te disse, eu perguntei se vocês criam que Deus tinha coisas extraordinárias para a sua vida. Vocês ainda continuam crendo? Eu creio. Mas olha, não se limite à sua insegurança, não se limite ao seu medo, ao seu cansaço, à frieza espiritual, nem às cidades culpinhas. Para de se limitar, para de olhar para o seu lado e dizer eu não consigo, porque se Deus te chamou, Ele vai te usar e vai te capacitar. Como um dia aconteceu com Jeremias, Deus chamou ele e ele acabou dizendo para Deus, Deus, eu sou tão pequeno, como é que eu vou fazer isso? Olha só, às vezes a gente faz isso. Deus nos chama para viver algo novo e nós temos, Deus, eu sou tão pequeno para viver isso, eu sou tão pequeno para fazer essas coisas. Mas Deus diz, ei, deixa essa visão. Sabe, deixa de se limitar. Para, Jeremias, de pensar assim. Sabe, porque para Deus, nós vamos viver coisas grandes sim. O Senhor quer que nós vivamos coisas extraordinárias com Ele. Mas a gente só não vive por culpa nossa, porque nós nos limitamos. Então, para trazer essa visão de pessoas limitadas, para de fazer isso. Para de olhar para o teu lado e acabar se limitando, de dando desculpas para o Senhor. Porque olha só, nosso ano, algo novo. Mas você não vai viver algo novo enquanto você continuar se limitando. Então, se você tem medo e insegurança, deixa o Senhor cuidar disso.
Se você tem desculpas para dar, faz como o Senhor disse, para disso e confia no Senhor. Porque o que Deus tem para a nossa vida, gente, é grande, é extraordinário. Mas enquanto a gente tiver numa visão limitada de escravo, de alguém infiel, nós não vamos viver. Mas faça como Paulo e Silas, mesmo sendo pessoas limitadas, eles não se limitaram porque conheciam o Deus que eles serviam. Então conheçam o Deus que você serve, sabe, conheça o Pai que você tem. E não fique pensando só, eu sou escravo. Não, você é filho. Não se limite, não limite a sua visão, mas viva o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Vocês creem nisso? Amém, David? Amém. E, mano, não fique sujeito a essas barreiras, essas limitações. Saiba que, mano, o Senhor lhe tira todo o medo, tira toda a sua insegurança. Confie nele, tá entendendo? E como a gente está até falando, cara, se Deus falou com você, foi a voz do Senhor, vai e faça aquilo que Ele quer que você faça, porque você vai viver coisas extraordinárias ali, né? A galera tá até falando aqui no chat e tudo mais, que nem a gente falou a respeito de Tomé, né? Maria Oliveira falou a mesma coisa, faria igual ou parecido, né? E Tomé, o que ele fez? O que aconteceu com ele? Ele estava lá naquela visão, ele queria ver para crer e não crer para ver. Sabe, Tomé, ele queria que... Não, falando o seguinte para ele, cara, eu só consigo crer se eu tocar naquelas feridas lá de Jesus, nas mãos dele, ver lá o buraco lá da mão dele, que foi feito para o prego, né? Então, cara, quantas vezes a gente não faz que nem Tomé? Quantas das vezes a gente não vem parecido como Tomé, né? Então, que a gente possa deixar essa visão de Tomé e que a gente possa crer para ver. Amém? Amém, meus amados. Sabe, então foi isso. Pare de ter uma visão limitada. Pare de se limitar. Mas viva o algo novo que Deus tem para a sua vida. Ele tem experiências extraordinárias. Mas pare de se limitar. Mas viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Desejo uma semana abençoada para vocês.